Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo Seminário Estadual Paisagens Rurais e seu papel no desenvolvimento do turismo do Rio de Janeiro. O objetivo desse encontro, que tem início hoje e vai até o dia 24 de agosto, é reunir as boas práticas e casos de sucesso em que o poder público, a academia e a sociedade trabalham juntas para evidenciar as belezas de um município e atrair toda uma cadeia produtiva que o turismo estimula. Nessa segunda edição, vamos abordar também como a gastronomia e a educação podem ser diferenciais importantes para aproveitarmos todas as potencialidades do nosso estado do Rio de Janeiro. Nessa mesa de abertura, reunimos nossos principais parceiros nessa empreitada. Convido agora para fazer a sua saudação o professor Gerson Lima da Silva, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Seja muito bem-vindo. Gostaria de cumprimentar a todos, toda a comissão organizadora desse segundo Seminário Estadual de Paisagens Rurais, dizer, como representante da FAPERJ, estando na presidência da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, uma fundação regional, uma agência regional de apoio a projetos, inclusive a eventos, e também apoiadora desse evento, dizer que considero esse tema extremamente importante, não só para discussão, mas também para implementação. Então, sem dúvida, cada vez mais o futuro de todas as atividades econômicas e culturais e sociais virão com um olhar especial para fora das grandes cidades metropolitanas. Então, e o Rio de Janeiro ele é muito subaproveitado em várias das suas belezas naturais, o estado do Rio de Janeiro, né? Talvez um pouco também nublado pelas belezas da cidade do Rio de Janeiro, mas o estado ele tem belezas que são muito interessantes e que em muitos lugares do mundo são destinos turísticos e de outras atividades que são usadas frequentemente, né? Eu lembro aqui, posso citar a França, Estados Unidos, Espanha, em que, para além dos centros urbanos, a área do interior é extremamente importante. Então, a FAPERJ ela tem apoiado, através das suas quase uma centena de programas e editais, esse olhar especial para as chamadas paisagens rurais. Mencionar, por exemplo, em várias das ações voltadas para apoio às universidades e as chamadas ICT, né, Instituições de Ciência e Tecnologia, fora da região metropolitana, com editais específicos, como o desenvolvimento científico e tecnológico regional, já houve várias edições, a última em 2021, o apoio pela Diretoria de Tecnologia dos chamados produtos de origem, e que, obviamente, são produzidos pelas áreas não urbanas, né, mais rurais do nosso estado. Então, acho que toda essa discussão mostra um potencial. Eu acho que isso, obviamente, pelos especialistas, será muito bem aprofundado, a importância do desenvolvimento, por exemplo, do ecoturismo, de uma agricultura
específica, né, para o estado do Rio de Janeiro, com potenciais. Obviamente não é uma agricultura extensiva, mas com um potencial grande para a agricultura orgânica, para, né, determinados setores. E até na nossa... né, o Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de conhecimento do Brasil. Então, é importante que os setores, né, da sociedade aproveitem não só essa produção de conhecimento, como também a formação de doutores, que é muito né, grande, né? Formamos da ordem de 3.000 doutores, temos feito editais específicos para estimular não só a fixação desses doutores, né, nas universidades e institutos de pesquisa, mas também como estimular atividades de empreendedorismo, como, por exemplo, o edital Doutor Empreendedor. Então, dizer que a FAPERJ está aberta e, como uma fundação regional, ela gostaria muito de receber um feedback de todas as discussões e consequências né, dos diversos painéis que ocorrerão ao longo do seminário, e para exatamente tornar essas ideias em programas e editais com consequências práticas. Então, desejar um evento exitoso e, mais uma vez, agradecer o convite de participar nessa abertura. Obrigado. Passo a palavra ao magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Mário Carneiro. Olá. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos que estão assistindo esse evento, também cumprimentar a todos os que estão aqui compondo a mesa de abertura. Então, gostaria de fazer um agradecimento pelo convite e parabenizar os realizadores na pessoa do professor Glauco Marafon pela realização desse evento. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, hoje em dia, implementa um programa muito importante de expansão, que começou com essa gestão. Nós acabamos de adquirir e iniciar o nosso novo campus na cidade de Cabo Frio. Já temos lá um hospital universitário funcionando e estamos com unidades para acontecerem em outros lugares aqui do Rio de Janeiro. Além disso, temos solicitações de novos campi na cidade de Maricá e Volta Redonda. Isso ainda está numa negociação inicial. Nós, particularmente, somos muito a favor da expansão da universidade para os municípios do Estado do Rio de Janeiro, com planejamento, cuidado e critério. A gente entende isso como uma ação extremamente importante para poder capacitar mais pessoas do nosso Estado, ou seja, permitir que essas pessoas consigam ter um nível universitário. Além disso, a entrada da universidade nessas cidades também permite o aumento da pesquisa e da extensão, que são os pilares da universidade: pesquisa, ensino e extensão. Nós entendemos que essas ações são muito importantes para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. É uma maneira que a universidade pode contribuir para que isso ocorra. Temos na nossa universidade também curso de turismo, né, que está muito bem colocado e trabalhando de uma maneira muito importante, e também contribuindo para esse mercado que é extremamente importante. Então, entendo que hoje a UERJ, além de estar dentro desse programa de extensão, ela também participa de vários projetos de políticas públicas junto com várias secretarias do governo do Estado do Rio de Janeiro, que também proporcionam ações extremamente importantes e que, no final de tudo isso, acabam melhorando a vida das pessoas.
Finalmente, focando na questão do turismo rural, eu gostaria de expor uma experiência minha. Quando jovem, durante muitos anos, eu passava minhas férias num hotel fazenda, numa cidade que era, naquela época, uma cidade que não era muito grande, São Lourenço, em Minas Gerais, e que hoje já cresceu muito. Mas não consigo me esquecer daquela época de ver a produção do queijo Minas, do doce de leite, que era maravilhoso, observar e ver como era feito a colheita do leite das vacas, ver o que era um curral, me alimentar de comidas que eram mais características daquela região. Então, acho que isso é muito importante porque dá ao turista uma visão de uma realidade de vida diferente daquela da cidade. E são lembranças que eu trago da minha vida inteira. Então, eu queria dizer que é muito bom que isso seja implementado no país, porque não só essas comunidades, essas cidades vão ganhar com isso, mas também o turista que aprende a ver uma outra realidade. Sendo assim, termino minha fala e agradeço pela oportunidade. O professor Francisco Guimarães, decano do Centro de Ciências Sociais da PUC-Rio, vai fazer a sua saudação, representando o professor Padre Anderson Antônio, reitor da PUC-Rio. Gostaria de saudar todos os presentes, e todos os integrantes dessa mesa de abertura do 2º Seminário Estadual Paisagens Rurais e seu papel no desenvolvimento do turismo no Rio de Janeiro. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Francisco Guimarães, atualmente estou à frente do decanato do Centro de Ciências Sociais, sou o decano do Centro de Ciências Sociais, centro do qual faz parte o Departamento de Geografia da PUC do Rio, o departamento que está desenvolvendo e organizando este seminário. Bom, antes de mais nada, gostaria de registrar a alegria de contar com a organização desse seminário no âmbito da nossa instituição. É uma grande alegria para todos nós que esse seminário dessa envergadura esteja sendo, digamos assim, organizado por nós aqui da PUC, pelo Departamento de Geografia, pelos professores do Departamento de Geografia da PUC do Rio, e gostaria de dizer que esse é um momento fundamental para nós refletirmos e difundirmos, sobretudo, conhecimentos importantes e decisivos para a compreensão do papel social, da função social da geografia, no que se refere à disseminação da perspectiva, da maneira de ver o mundo, relativo a outros modos de viver, baseados em uma relação muito diferente daquela que nós desenvolvemos normalmente no meio urbano com a natureza. É uma relação determinada por uma maior e mais profunda interação com o meio ambiente, ou uma percepção mais aguçada dessa interação, na verdade, o que permite perceber que nós somos fundamentalmente seres socionaturais. É também muito importante, do ponto de vista do desenvolvimento, um seminário dessa natureza que trate do papel do turismo como agente de difusão desses conhecimentos, no âmbito de uma população urbanoide que não conhece efetivamente, ou muitas vezes, frequentemente, o campo, o ambiente rural. Então, é muito importante difundir, como eu disse anteriormente, essa perspectiva do meio rural, mas, sobretudo, difundir e problematizar, e questionar, e refletir sobre o papel que o meio rural, que a vida rural tem no que se refere a uma série de questões, mas, sobretudo, a questão da segurança alimentar, já que, ainda que seja de conhecimento de pouca parte, pequena parte ou de pequena parcela da sociedade, são as pequenas e médias propriedades que fornecem
a maior parte, 70% a 80% dos alimentos que consumimos, e essa visão só pode ser percebida por aqueles que não estão em contato frequentemente com esse tipo, né, de experiência, né, política ambiental, né, e acredito que esse é um dos papéis desse seminário, apresentar efetivamente a importância do mundo rural para a nossa vida cotidiana, inclusive nas cidades, para a nossa segurança alimentar, por meio justamente da produção da maior parte dos alimentos em pequenas e médias propriedades, né, desses alimentos que consumimos. Então, essas questões que eu abordei muito brevemente, né, reforçam, como eu disse anteriormente, a função social do conhecimento produzido pela área de geografia, né, e acredito que também reforçam a ideia de que precisamos tratar o desenvolvimento econômico a partir, efetivamente, de questões vinculadas ao bem-estar social e à preservação do meio ambiente. Então, creio que esse seminário é importante para refletir, né, e para aprofundar as políticas públicas de promoção do turismo, né, no âmbito rural, né, das paisagens rurais, relativas às paisagens rurais, e, consequentemente, é muito importante para o desenvolvimento socioeconômico, com a preservação do meio ambiente no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado aos integrantes dessa mesa de abertura por prestigiar, né, esse evento, e desejo que as discussões sejam muito ricas, muito frutíferas e incrementem as ações e as políticas públicas, né, no campo do turismo do Rio de Janeiro, principalmente, né, no âmbito do conhecimento pelos turistas das paisagens rurais, que muitas vezes ficam ocultas para aqueles que vivem exclusivamente a vida da cidade, né, a rotina da cidade e do meio urbano. Bom trabalho a todos, né, e desejo grande sucesso para os que participarem desse seminário. Obrigado. Passo a palavra a Marcelo Costa, presidente da Emater, representando o Dr. Flávio, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, a SEAPA. Aqui é Marcelo Costa, sou engenheiro agrônomo, presidente da Emater Rio, que é a empresa da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro. E a gente tem atuação direta nas comunidades rurais e trabalha com todas as questões rurais aqui do estado do Rio de Janeiro. Nossas principais ações são de apoio ao agricultor, né? Então, assistência técnica aos agricultores e extensão rural, que é uma visão ampla, né, que está ligado à educação, está ligado a várias questões, né, de cidadania no setor rural, aos moradores das áreas rurais e aos produtores. É importante a gente colocar também a atuação, né, de uma empresa pública, no caso da Emater, né, do setor público, a secretaria, né, incentivando as ações junto ao turismo rural, né, fazendo integração junto, no caso do governo, junto a outras secretarias e atuando também junto a prefeituras, atuando junto ao setor privado, né, nas ações de turismo. E aí a gente pode facilitar muito, no caso da nossa estrutura, né, da estrutura da Emater, ela está presente em 72 municípios do estado. Então, e os nossos técnicos, eles vão às comunidades rurais, eles estão juntos com as entidades dos agricultores, então facilita muito identificar potencialidades para o turismo, então você identificar ações ou atividades que estão ocorrendo ou que têm potencial para iniciar, né, e que tem interface com o turismo. Então, por exemplo, a gente apoia quando se está criando roteiro de turismo, né, especialmente na interface com o turismo rural, a gente tem como tanto identificar áreas, né, ou questões culturais, por exemplo, ou de paisagem, né, que possam ser de interesse para projetos de turismo, que possam ter interesse, né, para a realização de turismo, né, possam ser de interesse de turistas e potencial. A Emater tem como apontar isso, assim como tem como auxiliar
né, por exemplo, outras entidades, como as prefeituras, o SEBRAE, agências de turismo, né, operadoras de turismo, a identificar, né, áreas com potencial e auxiliar também a mobilizar, né, os produtores e as comunidades rurais para se apresentar, né, para o turismo e para estarem disponíveis também para ações de capacitação. Então, a gente pode auxiliar na identificação de propriedade, na identificação de pessoas que tenham potencial para receber um turista, por exemplo, produtores rurais, por exemplo, propriedades rurais, famílias rurais, né, que têm algumas atividades de interesse ou que tenham áreas de interesse, como eu disse há pouco, né, que possam ter paisagem de interesse ou questões culturais, né, de interesse. A gente pode ajudar, às vezes, a identificar essas áreas que estão em cantos remotos, que estão escondidas ou que sequer sabe que tem esse potencial. Então, a importância da gente se colocar à disposição para fazer esse elo, né, entre agências, entre outras agências de turismo, mas com outras secretarias e com outras entidades que atuam com turismo, tanto públicas quanto privadas. A Emater tem esse potencial. A gente atua muito, né, no nosso dia a dia, como nós somos uma empresa técnica, com médicos veterinários, com engenheiros agrônomos, com área social, com extensionistas sociais, com técnicos agrícolas. A gente trabalha muito as questões das cadeias produtivas. E isso também pode ter uma interface muito bacana com o turismo rural. Então, hoje nós trabalhamos forte aqui no Rio de Janeiro, as questões na cadeia, por exemplo, na cadeia produtiva do café. Hoje a gente trabalha tanto na divulgação do café do Rio de Janeiro, das áreas produtivas aqui do Rio de Janeiro, mas especialmente na divulgação e disseminação dos cafés de qualidade aqui do Rio. Então, isso é um trabalho do dia a dia e que tem interface com o turismo. Ao mesmo tempo que você divulga um produto aqui do Rio de Janeiro, que é pouco conhecido, muita gente não sabe, né, que o Rio de Janeiro produz café e não sabe que o Rio de Janeiro produz café de qualidade. E aí você entra com o apoio da Extensão Rural, o apoio da Emater Rio, nessa divulgação. E você faz isso em duas mãos. A gente atua, por exemplo, organizando exposições, organizando feiras, em que a gente traz os produtores para os centros urbanos. Recentemente, junto com diversos outros parceiros, a Emater, junto com a Secretaria de Agricultura, organizou um grande evento na cidade do Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, um evento voltado para o público de café de qualidade. A gente trouxe cafés e trouxe produtores, né? Trouxe famílias de produtores que participaram aqui, interagiram, né, com moradores aqui da área urbana do Rio de Janeiro, interagiram com autoridades, com potenciais compradores de café, né, num evento tanto de degustação quanto com um viés cultural, né? Isso foi muito bem sucedido e isso cria uma segunda, um retorno, né, uma possibilidade de um turista saber que há áreas onde ele pode ir conhecer áreas de produção de café, por exemplo. A gente trabalha também com feiras da agricultura familiar, então a gente organiza entidades de agricultores, associações de agricultores, né, mulheres rurais que trabalham tanto na produção e venda de produtos diretamente para o consumidor, de produtos agropecuários, quanto de doces, compotas, laticínios, artesanato, né? E a gente organiza essas feiras nas cidades, tanto no Rio de Janeiro quanto em diversos municípios no interior do estado. A gente tem mais de 40 feiras da agricultura familiar, em que a Emater, junto com as entidades dos agricultores, ela trabalha na organização. E isso, além de criar um ponto de venda, uma interface entre, né, as famílias dos agricultores e as famílias da área urbana, você começa a trazer o conhecimento do que tem na roça, do que tem de bom na roça e aonde um turista pode ir para conhecer, né, nas áreas rurais. Esse é um outro trabalho que a gente
desenvolve no dia a dia e que tem trazido incrementos, né, no turismo rural e tem trazido essas possibilidades, tanto para o turista quanto na comunidade rural, né, que pode se aperfeiçoar e pode se preparar para receber o turista. Então, eu citei aqui alguns exemplos com cadeias produtivas. A Feira da Agricultura Familiar, né, é uma oportunidade para ambos os lados. A gente trabalha também com produtores de assentamentos, com comunidades quilombolas que têm essa oportunidade, né, de mostrar os seus produtos e abrir, né, as portas, vamos dizer assim, abrir as porteiras para receber turistas. Né? Eu acho que essas são as principais atividades que a gente desenvolve, algumas que eu estou lembrando aqui, né, nessa conversa. A gente trabalha também com produtos especiais, como eu falei de cadeias produtivas, mas a gente apoia também outras entidades, como, por exemplo, prefeituras, Embrapa, associações de produtores, né, nas identificações geográficas. Isso aí traz um resgate de produtos regionais, produtos que têm, além de uma identificação, né, regional, uma tradição, né, eles trazem fatores culturais. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, né, arroz tradicional aqui do estado do Rio de Janeiro, arroz indígena, né, que a gente tem de algumas regiões, posso citar aqui Cantagalo, né, posso citar a região noroeste, então a gente tem Italva, tem Cambuci, tem diversos municípios em que hoje você tem produção, tem um resgate na produção de arroz, né, de alguns arroz tradicionais que estavam entrando em declínio, ou que não eram mais conhecidos, né, bastante tradicionais, e que hoje estão em processo de certificação para identificação geográfica. Assim como acontece, por exemplo, aqui na região metropolitana, com indicação geográfica para as laranjas, que a gente tem aqui muito reconhecidas, mas que correm um risco de não serem mais cultivadas se você não tem todo um trabalho de reconhecimento, né, tanto da área onde elas são produzidas quanto da qualidade. Isso tem interface muito legais com o turismo rural, né, e tem uma interface muito legal com as prefeituras, né, que utilizam isso como chamariz para diversos eventos, para agendas ao longo do ano. Antes de encerrar, eu queria citar mais dois exemplos. Esses são mais 3 exemplos. Na nossa região serrana, a gente tem todo um reconhecimento, né, em diversos municípios. Então, a gente pode citar aqui, né, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, né, com a floricultura, né, que hoje recebe nas áreas de produção que até uns anos atrás eram bem desconhecidas, mas hoje você recebe visitas para as pessoas conhecerem, para o turista conhecer, né, as áreas de produção de floricultura. Lá em Friburgo tem também, a gente trabalha com roteiros, então a Emater, junto com diversos outros parceiros, né, e com agentes locais, tem desenvolvido roteiros de turismo rural estruturados e que são muito amplos. Eles vão além, né, só do produto ou da visita no sítio, mas entram outras questões, por exemplo, como você conhecer as pessoas, conhecer atividades que são desenvolvidas nas áreas rurais, né? Às vezes você ter possibilidade de conhecer paisagens bonitas, você ter possibilidade de conhecer áreas onde você pode ter aulas de yoga, de meditação, mas que estão dentro de áreas rurais. Então, não é só conhecer o produto rural, mas conhecer a cultura e diversas outras ações. E eu vou agora, né, encerrando essa fala, ficamos sempre à disposição, né, para apoiar ou para compor em projetos de turismo rural. Vale a pena a gente citar uma iniciativa muito bacana que está acontecendo aqui no Sudeste, né, envolvendo Minas Gerais, envolvendo São Paulo, e aqui o Rio de Janeiro também, e a Emater está participando e está sendo muito atuante, que é a questão de cultivo de uva, né, e produção de vinho. E isso tem várias características muito legais, porque envolve
né, alta gastronomia associada, então você tem já queijos, né, tem visitas em que você pode conhecer vinícolas, que você pode ir à área de produção, né, e você pode conhecer os queijos, né, de produção local também, de alta qualidade, e que se harmonizam, né? Eu não queria usar essa palavra, né, tão sofisticada, que a gente está falando de turismo rural, mas nesse caso é um turismo rural sofisticado, porque você conhece todo um ciclo, né, e está muito novo ainda, está muito recente, e fica o convite aí para o pessoal conhecer nas nossas serras aqui. Então, pega toda a nossa região aqui, vai desde lá de Resende e Itatiaia, né, que tem algumas iniciativas que estão começando a se preparar para entrar, né, na Mantiqueira, até aqui a Serra dos Órgãos, você pegando Petrópolis, Areal, Friburgo, Teresópolis, né, Duas Barras, que você tem já início de produção, já tem inclusive produção de vinhos aqui no Rio de Janeiro. Não deixando de falar que no caso da uva de mesa, a gente tem áreas em produção na região norte e região noroeste também, que vale a pena conhecer. Então, coloco aqui toda a nossa equipe técnica, nossos extensionistas, à disposição do setor, tá? com nossos anos de experiência que a Emater Rio tem no setor rural, para poder contribuir com o turismo rural. Muito obrigado. O diretor de marketing da Turis Rio, Pablo Kling, representa nessa abertura o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca. Olá, sou Pablo Kling, diretor de marketing da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Turis Rio, representando aqui também nosso presidente, Sérgio Ricardo de Almeida, e trazendo uma saudação do nosso secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, que tem acreditado cada vez mais no potencial turístico do interior do nosso estado. E, principalmente, apostado e investido na promoção, mapeamento e capacitação também do turismo rural. Nós tivemos essa oportunidade de colaborar com o mapeamento, com a identificação de atrativos nos 92 municípios, inclusive também na capital, mostrando que há outros segmentos turísticos, mostrando a diversificação do turismo também na capital. Porém, principalmente focando no turismo rural do interior. Estão sendo feitos agora, porque só falta apenas o guia da região metropolitana, ou seja, das 12 regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro, 11 já estão com o guia do turismo rural pronto, que foi feito também em parceria com esse projeto maravilhoso de paisagens rurais. Então, convido a todos a acessarem nosso site da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, turismo.rj.gov.br, digite lá na busca lá, ó, turismo rural, você vai conseguir fazer, inclusive, o download de todos esses materiais que já foram lançados. Muitos estão prontos, esperando apenas a oportunidade para serem lançados. Então, fica aqui esse convite para que possam conhecer esse material, porque ele foi trabalhoso, porém, muito prazeroso de fazer esse lançamento, porque ali a gente consegue identificar atrativos que até então poucos conheciam, ou poucos tinham acesso a ele. Nesse formato, agora o guia foi lançado, ou os que vão ser lançados ainda, e posteriormente será feita uma capacitação com agentes de viagem e guias de turismo, principalmente da região metropolitana, capacitando sobre esses atrativos do interior, e depois vamos retornar a esses atrativos com press trips e fan tours com agências de viagem, promoção para agências de viagem, no caso de fan tour, e press trips com jornalistas especializados. Para quê? Para fazer a promoção desses atrativos, incentivando com que mais pessoas visitem e, assim, valorizem o turismo rural, o produtor familiar, que é a principal característica da nossa agricultura interior, é a agricultura familiar. Então, nesse formato, o turismo rural sendo mais uma ferramenta
de desenvolvimento econômico e social no interior de nosso estado do Rio de Janeiro, que eu costumo sempre dizer, não tem apenas a cidade maravilhosa, nós temos o estado maravilhoso com 92 cidades maravilhosas. Para encerrarmos essa mesa de abertura, passo a palavra ao professor Glaucio Marafon, organizador do encontro. Olá a todos, é com satisfação que eu venho aqui para que nós possamos dar início ao nosso segundo evento, né, sobre paisagens rurais no estado do Rio de Janeiro. Esse é um evento que procura resgatar e dar transparência ao interior do estado do Rio de Janeiro, a seu espaço rural. Então, sejam bem-vindos na participação desse evento. Eu gostaria de destacar, e agradecendo a participação dos nossos convidados, né, especialmente os convidados internacionais que vêm aqui relatar os casos de sucesso de turismo de experiência e das paisagens da Itália, da Costa Rica e do México, mas também as experiências em nível nacional, como as presentes no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. A partir dessas experiências, possamos refletir e trazer esses dados para que possamos formatar algumas políticas públicas, indicar alguns fatores para que possamos possibilitar o desenvolvimento dessas práticas no território fluminense. Eu queria agradecer também a participação dos técnicos da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Agricultura e os representantes das regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro, que prontamente, gentilmente, se colocaram à disposição para fazer os seus relatos de experiência, trazerem os casos de sucesso, né, dos seus municípios, das suas regiões, e essa articulação tem possibilitado um trabalho conjunto, né, entre as universidades, no caso a UERJ, a PUC-Rio, a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Agricultura, para que nós possamos levar avante esse projeto relevante, né, na minha opinião, em relação ao espaço rural fluminense. Então, meus agradecimentos, porque sem vocês nós não teríamos a formatação desse evento nessa magnitude. Nós estamos em elaboração do Atlas, né, das paisagens rurais do estado do Rio de Janeiro, que tem demandado um trabalho bastante grande. Foi feito um trabalho de campo em quase 80 municípios, visitando inúmeras propriedades rurais, com georreferenciamento, um acervo de fotografias para que a gente possa formatar relatórios, editar imagens, editar essas propriedades georreferenciadas, para que o turista e a população em geral possa ter acesso às mesmas, né? Então, o objetivo é apresentar esses exemplos que nós conseguimos coletar em campo, para que a população em geral possa ter acesso, né, a essas propriedades, a seus produtos, e experienciar um pouco daquilo, da grande diversidade de produções que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Fica também registrado nossos agradecimentos a todos os técnicos das secretarias de Turismo, Agricultura, aos técnicos da Emater, das prefeituras municipais, que tão prontamente e gentilmente nos receberam e nos guiaram até essas propriedades e nos apresentaram de forma pronta todas essas experiências que nós queremos passar para o público em geral. Então, é importante que a gente tenha isso registrado, que a gente tenha isso editado e que a população fluminense possa ter acesso a esse processo. Nesse segundo evento, nós também estamos trazendo duas mesas complementares, mas de fundamental importância para que a gente possa refletir sobre o espaço rural fluminense. Uma delas é com os secretários municipais de educação de Barra do Piraí, Três Rios e Valença, destacando a importância de se pensar e ensinar aos nossos jovens alunos a importância de conhecer o território municipal, pois eles serão os futuros gestores e também os que poderão trabalhar nesses empreendimentos
e prestar assessorias e informações aos turistas que passarão por esses municípios. Então, é importante o trabalho que nós estamos fazendo, desenvolvendo os atlas municipais. Já temos 10 atlas municipais prontos sobre 10 municípios do estado do Rio de Janeiro, que estão disponibilizados no site, podem ser baixados de forma gratuita, e essa identidade territorial que queremos proporcionar a esses alunos vem no sentido de uma contribuição a uma educação, no sentido que esses alunos conheçam um pouco mais dos territórios aonde eles estão vivendo. A segunda mesa traz uma discussão importante de como podemos aproveitar essas produções, como podemos dar visibilidade a essas produções. E aí nós convidamos a chefe Tereza Corsão, que é uma chefe renomada e que vai, através da abertura de um bistrô no centro do Rio de Janeiro, desenvolver pratos com produtos da agricultura familiar fluminense. Obviamente que a demanda de um restaurante não dá conta de absorver toda a produção, mas dá visibilidade a essa produção a um segmento importante da sociedade fluminense. Também teremos a participação de uma produtora de base agroecológica, de produção de leite, da Ecoleite, trazendo a experiência desenvolvida no interior do estado de uma produção orgânica de base agroecológica e que tem se destacado muito no interior do estado em relação a uma agricultura mais tradicional. Então, a importância que temos com essas duas mesas de trazer para o debate, para a reflexão, a importância de incorporar os pequenos produtores rurais fluminenses a uma cadeia de comercialização e a possibilidade de trazer e dar visibilidade aos mesmos à metrópole carioca. Então, eu queria destacar que nessa caminhada encontramos uma diversidade muito grande, né, de produtores, de produtos, e a minha hipótese é que o Rio de Janeiro ele se destaca justamente pela diversidade de produções encontradas no seu território. Então, o projeto do Atlas das Paisagens Rurais, o evento aqui, em sua segunda edição, procura dar visibilidade a esses produtores, a esses produtos, e que seja possível estabelecer uma conexão entre o turista e esses produtores e consumidores para que possamos possibilitar e proporcionar uma geração de renda adicional a esses produtores rurais presentes no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem ao máximo a experiência de conhecer as paisagens rurais do interior do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos os presentes e convido vocês a ficarem conosco para a nossa conferência magna de abertura. Aproveitem para convidar os seus amigos e enviando o link do evento para todos os fãs do estado do Rio de Janeiro. E se quiserem certificado de participação, acessem o site paisagensruraisrj.com.br e façam sua inscrição. Obrigada!